Luzia, vamos entrar nos detalhes do Armazém Girassol? Sim, o Armazém Girassol, ele nasceu devido a uma doença autoimune. Eu fui diagnosticada com uma doença que destrói o sistema imunológico, uma alergia severa que destrói todo o nosso aparelho intracelular. E sem célula não tem vida, todos sabem disso. E quando eu descobri esse processo alérgico que eu estava passando, eu tive que fazer várias mudanças alimentar, tive que mudar a minha rotina da noite para o dia. Isso foi bem complicado. Além do problema alimentar que eu estava enfrentando, eu passei a ter grandes problemas também com a minha parte física, como por exemplo, queda de cabelo, é, o meu rosto foi queimado, foi diagnosticado como micropigmentação medicamentosa fixa, não tinha possibilidade nenhuma de cura. Devido à imunidade muito baixa, a minha boca ficava na carne viva e isso foi trazendo vários transtornos, né? Porque eu tive esse problema e isso mexeu muito com minha autoimagem, com minha autoestima. Foi daí que, devido a toda essa situação, eu me isolei. Eu passei a me isolar bastante. Eu costumo dizer que não foi uma depressão, mas foi uma tristeza profunda, né? Na verdade, eu me afastei, acabei com minhas redes sociais e fiquei em um longo período ali, mais ou menos de 2 anos e meio que isolada, falando com poucas pessoas e fazendo só as coisas que era realmente necessária. Depois dessa situação, eu me afastei muito dos seres humanos. Eu estava em uma fase também de muitas decepções em relacionamento, profissionais. Parece que quando a gente está mal, parece que vem tudo de uma vez. Então, começou a se desencadear. Além do meu problema de saúde, desencadeou também relacionamentos intrapessoais, né? Eu passei por uma situação, eu costumo falar que era a história de Jó. Parece que veio tudo de uma vez. E isso me deixou muito fragilizada emocionalmente também. E foi aí quando eu tive a ideia de me afastar das pessoas, porque eu falei que eu não queria mais contato com o tal de ser humano. E nesse período, então, eu me afastei das pessoas e me aproximei muito de Deus. E foi aí que eu fui muito constrangida, porque nesse período eu queria questionar muito a Deus sobre tudo que eu estava passando e eu perguntava para Ele. E eu ainda falava muito que só as pessoas mais eram bem-sucedidas e parecia que tinha uma proteção maior. E sempre eu estava questionando Ele. Eu criei uma rotina espiritual, mesmo com pouca força. Eu acordava todos os dias 5 horas da manhã e eu ia para minha rotina espiritual, mas eu ia lá mesmo reclamar com Deus e querer entender por que eu estava passando por aquela situação toda. No início era como se eu estivesse falando sozinha, não tinha ninguém ali para me ouvir, mas eu passei a ser constante nessas minhas buscas. Comecei a ler a Bíblia, ter um momento de meditação ali constante. E foi aí quando eu comecei a me comunicar e Deus se comunicar também comigo. E foi algo que começou a mudar toda a minha história. Legal, Luzia. Nesse processo aí, você tinha uma empresa de produtos naturais ou ainda não tinha? Não tinha e nem tinha possibilidade, assim, humanamente falando, eu nunca projetei isso, nunca quis isso. Na verdade, eu já tinha algumas formações e eu queria seguir aquilo lá. Eu falei, eu estudei para isso, então eu quero ser isso e eu coloquei na minha cabeça. Então, não era algo humanamente falando que foi projetado por mim, porque eu jamais teria projetado empreender, porque era algo que mexia também com pessoas e eu não queria. E a evolução? Quando que você saiu desse momento introspectivo e você começou a evoluir? Então, depois desse meu período com Deus, é, no momento de oração, ele falou comigo fortemente no meu coração para me fazer um jardim.
achei um desaforo, eu costumo dizer assim, porque eu era muito do imediato, as coisas eram para o ontem, então mandar eu fazer um jardim era como se falasse assim, mandar um nervoso e pescar, eu não tinha paciência, minhas coisas eram tudo para o ontem, e quando ele me mandou fazer esse jardim, eu questionei, né? Mas eu obedeci, né? Minha mãe sempre falava pra gente que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu resolvi obedecer, mesmo sem experiência com jardim, sem paciência, e sem nem saber por onde começar, eu comecei a fazer um jardim no fundo do meu quintal. Ô Luzia, desse momento você estava distante da família e de todos. Sim, eu tinha me mudado para uma cidade um pouco menor do que a cidade da minha origem, que é Redenção. E na verdade nessa cidade eu aproveitei que as pessoas não me conheciam muito bem e me isolei totalmente. E nesse processo aí, você começou a ter uma melhora, um aumento na sua fé, uma mudança? Como foi? Então, nesse período que eu comecei a fazer o jardim, Deus começou a usar o processo do jardim para falar comigo e para me dar entendimento sobre todo aquele processo que eu estava passando. Eu acordava todos os dias às 5 da manhã, ia para o meu cantinho de oração e das 5 às 6 eu iria sempre ali para o lado do jardim, cultivar o jardim. E um desses processos, né, uma dessas minhas idas no jardim, eu comecei a admirar toda aquele jardim que foi começado com sementinhas, com plantinhas bem pequenas, de repente começou a criar um formato muito lindo e eu comecei a admirar o jardim. E foi aí quando é como se fosse uma voz no meu interior tivesse falado, me questionado se o jardim estava bonito. E eu falei comigo mesmo, ó, como tá lindo esse jardim. E essa voz começou a se comunicar comigo como se falasse assim, Luzia, quem criou o jardim? Quem plantou o jardim? Eu falei, foi eu. E ele falou assim, quem fez crescer esse jardim? Eu falei, foi o Senhor. É assim que eu faço na vida de vocês, homens. Vocês plantam uma semente, mas quem dá o crescimento sou eu. Não pense que eu não vi tudo que você passou e o que você está passando. Eu vi. E a minha justiça não é como você quer, porque na verdade eu ficava questionando Deus para ele fazer justiça, para fazer as pessoas ser penalizadas pelo que elas tinham feito eu passar. E eu não entendia da forma como o amor de Deus não é como a gente mede, né? Existe até uma palavra na própria palavra dele que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. E foi aí que esse versículo teve sentido para mim. Hoje você, olhando para trás, Luzia, você vê que ali a sua relação com Deus e a espiritualidade, ela mudou. Mudou totalmente, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei essa espiritualidade desde muito nova, né? E eu era meio que, eu sabia que existia algo maior por trás, então assim, eu sempre quis e busquei essa intimidade com Deus e começou a ter sentido para mim, na verdade, a minha experiência, as orações, o tempo que eu ficava com Ele, começou a ter sentido, porque eu comecei a perceber que Deus também se comunica conosco. Ô Luzia, nesse processo, você inicialmente começou com uma casa de produtos naturais. Foi logo em seguida. Sim, depois que eu passei por essa fase do jardim, que eu obedeci a instrução ali, eu comecei, em um momento, como eu estava com alergia de tudo quanto que era medicamento de farmácia, eu passei por umas fortes dor de cabeça e eu passei mensagem para o meu médico que me acompanhava e falei, doutor, eu preciso de um remédio para dor de cabeça. Era uma dor de cabeça que eu não conseguia sair, me comunicar. E ele passou para mim na mensagem que meu remédio para dor de cabeça seria paz e repouso. Eu achei irônico da parte dele, porque no mundo que a gente vive hoje, o que a gente não tem é paz e repouso. Então ali eu achei que verdadeiramente a medicina convencional não teria uma saída para me aliviar dos meus sintomas. E aí foi quando essa mesma voz no meu íntimo começou a me instruir sobre produtos naturais.
Como eu sabia que eu estava com alergia a metais pesados e eu não podia tomar nada para melhorar isso, nem mesmo os antialérgicos, que Nem a água. nem mesmo a água. Inclusive a água eu tinha que pegar ela, colocar cloreto de magnésio, bicarbonato, sal da Himalaia e deixar ela cochindo para o meu corpo poder aceitar a água. Então, assim, era um transtorno, eu tinha que sair com garrafas de água quando eu saía de casa e era bem complicado. Então, nesse momento, nesse período, quando eu recebi essa instrução sobre produtos naturais, eu comecei a fazer uma longa pesquisa sobre todos os produtos naturais que eliminassem metais pesados. Foi aí que eu encontrei uma fórmula de produtos naturais que eu comecei a usar em uma semana. Meu abdômen que era extremamente inflamado, eu estava com aspecto, eu não conseguia ficar erguida, eram muitas dores no meu abdômen que eu tinha que ficar encurvada. Eu passei a ter a desinflamar o meu corpo, né? O meu cabelo, que eu estava com alopecia na época, meu rosto, que o médico falou que nunca mais voltaria à cor normal, começou a voltar à cor normal. E eu comecei, uau, esse produto é muito bom. E eu comecei a pedir, só que eu tinha que pedir uma quantidade grande, porque para poder compensar a questão de frete e a forma para ele chegar nessa cidade que eu estava, era bem complicado. E às vezes eu não conseguia fazer uso dele pela data de validade ser muito curta. E nesse período eu tinha que tomar uma vacina que custava R$ 750 por semana para melhorar a minha imunidade, mas eu não tinha nenhum benefício com essa vacina. Na verdade, eu tinha muito despesa com essa vacina e era muito difícil para chegar também na minha cidade. E com o uso desse suplemento que eu comecei a usar, eu me livrei da vacina e meu corpo começou a voltar à energia normal. Eu achei algo assim fantástico. Isso foi antes da pandemia, Luzia? Isso foi antes da pandemia e aconteceu que nesse período que eu desenvolvi essa fórmula, veio essa mesma intuição do jardim me inspirando para me abrir uma loja. Eu tive resistência no primeiro momento, porque como eu estava em um longo período de isolamento, né, social, nessa cidade onde eu estava, eu fiz questão de não conhecer pessoas. Então, mesmo salão de beleza, academias, eu nunca ficava pagando mensalidade, eu sempre pagava diárias para eu poder não criar vínculo com as pessoas. Você estava presa. Eu estava presa no meu mundo, eu costumo falar, eu fiquei meio que no meu quarto escuro, entendeu? Para poder entender esse processo. E nesse período desse processo, quando veio essa intuição para abrir essa loja, para mim eu achei um absurdo, porque eu estava em uma cidade estranha, com pessoas estranhas, e eu queria continuar sendo estranha. E eu falei, eu tentei resistir, falando que não foi para isso que eu tinha estudado, que eu não queria abrir loja e tal. E foi quando eu tive o entendimento que eu também não sabia cuidar de jardim. E essa voz, ela falou literalmente no meu coração: você sabia cuidar de jardim, Luzia? Eu falei, não. Então eu não quero os teus diplomas, eu não quero a tua sabedoria, eu quero a tua obediência. E aquilo lá foi um impacto para mim, porque ali eu estava entendendo que não era um projeto meu. E ali eu falei, tudo bem, então eu preciso ser instruída pelo Senhor. E literalmente ele me instruiu desde a parte estética da loja, das cores, de tudo. E foi tão interessante que a mesma atitude que eu tive quando eu olhei para o jardim e vi o jardim extremamente florido, eu tive quando a loja estava pronta. Eu falei, uau, que loja linda. E foi exatamente como essa mesma voz interior falou no meu coração e falou assim: quem abriu a loja, Luzia, foi eu, mas quem deu o projeto foi Deus. E Ele que faria o projeto crescer no tempo certo, no tempo dele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E isso me deu muita calma, então eu sou bem tranquila com esse projeto. Faz alguns anos que eu estou nesse projeto, fiz algumas mudanças ao longo disso, inclusive de estado, mas eu sei que eu estou dentro do tempo de Deus.
E no início, essa fórmula aí, você fazia ela dentro do armazém Girassol, da loja de produtos naturais? 100% artesanal, era nosso carro-chefe. Fazia tudo ali dentro da própria loja, numa vasilhinha transparente, com o nome Detox em cima. Só que aí, quando eu abri a loja, logo veio a pandemia. Eu falei, Senhor, como o Senhor fez eu abrir uma loja em uma época de que logo em seguida veio a pandemia? E foi quando novamente essa voz falou comigo, falou assim, qual o problema de saúde que você teve? Eu falei, eu tive problema com minha imunidade. E qual o problema de saúde que as pessoas estão tendo através do Covid? Eu falei, imunidade. Ele falou assim, você tem o antídoto. Então, todas as pessoas que foram na loja, que eu tive contato nesse período, não tiveram problema com Covid. E quem teve problema com Covid não teve sequela quando usou a fórmula. E aí eu entendi que a fórmula era por um propósito específico da época, que era o Covid. Então você começou a correr atrás de montar, de criar esse produto e colocar ele no mercado. E aí passou esse período de pandemia e foi desenvolvido também as vacinas. Eu achei que era só para aquele tempo ali, mas quando eu tive novamente a intuição de mandar a fórmula para uma indústria, e quando eu mandei essa fórmula para a indústria, eu fui convidado a dar uma palestra para os empresários da minha cidade. Eu, tipo assim, como que eu vou dar palestra para os empresários? Nem empresária na época eu queria ser. Mas essa voz também que falava no meu interior falou que era necessário que eu fosse e que eu tinha até o título da minha palestra, que é da minha necessidade, eu criei uma oportunidade. Então, da necessidade de saúde que eu tive, eu criei uma oportunidade. Esse foi o título da minha palestra. E foi um sucesso, porque depois que eu terminei de contar toda essa história, os empresários se sentiram extremamente abençoados com essa história, comovidos, e eles receberam isso como um testemunho de incentivo para que eles continuassem na sua jornada. Ô Luzia, esses produtos daí, quando você começou a colocar eles no mercado, você começou a comercializar ainda na loja de produtos naturais? Exatamente. Nesse período, eu imaginei que eu ia fazer o lançamento na minha cidade, na minha lojinha, e depois desse evento com os empresários da cidade, o Sebrae estava presente nessa reunião, eu não sabia. E depois de alguns dias dessa palestra, eles entraram em contato comigo, falando que o Sebrae estava presente, que eles ficaram encantados com a minha história e que eles queriam me presentear com um evento que aconteceria em São Paulo, que é Natural Tech, a maior feira de produtos naturais da América Latina, que acontece uma vez no ano em São Paulo, me convidando a participar, porque eles teriam um stand lá e para me lançar o produto lá. Então, até o lugar de lançar o produto foi na Natural Tech. Mas ainda não havia marca? Já havia a marca, o Armazém Girassol, já estava tudo pronto. E, inclusive, eu fui convidada a participar das entrevistas de histórias mais incríveis da Natural Tech, do lançamento daquele ano lá. Hoje, você tem 2 produtos no mercado, o Armazém Girassol. Eles são os produtos para metais pesados, evitar os metais pesados. Que tipo de metais pesados? Na época que eu achei que o produto seria só para imunidade, para problemas ali de célula, foi quando eu fiquei mais encantada com as propriedades desse produto, porque a indústria descobriu coisas incríveis, que o produto ele serve para renovar as células em tarde envelhecimento, ele ajuda a deixar o nosso corpo 100% alcalino. Um corpo 100% alcalino é um corpo livre de inflamações, é um corpo que não adoece. E ele também tem um dos nutrientes conhecido como nutriente da beleza.
ele deixa o nosso corpo nutrido também. Então, para quem está acima do peso, ajuda a desinflamar as células, e gordura não é nada mais e nada menos do que células inflamadas. Então, ele deixa o nosso corpo alcalino, deixa o nosso corpo slim. E eu fiquei muito encantada, porque eu achei que só era para as células. Mas quando eu lancei o produto, que eu falei, isso só seria para esse tempo. Eu fiquei eu pesquisando em um momento meu tempo com Deus também ali. Eu falei, Senhor, como eu devo fazer para lançar esse produto, para que as pessoas conheçam esse produto e seja beneficiada como eu também fui beneficiada. E outras pessoas da minha cidade. Foi quando eu tive a curiosidade de começar a ler as bulas das vacinas do Covid. E por grande coincidência, porque eu sei que não tem, nada é do nada e nada é por um acaso, Sim. Eu descobri que as vacinas do Covid têm metal pesado. E os metais pesados são o que me prejudicou, foram o que prejudicou o meu sistema imunológico. Então, ali eu estava vendo que o produto não era apenas para aumentar a imunidade, era também para eliminar metais pesados. Então, para quem tomou a vacina que hoje está com sequela de dores no corpo, dores nas articulações, inflamações no corpo, algumas pessoas teve um problema também com a memória, falta de esquecimento, baixo libido, ele recupera todos esses prejuízos que a vacina também trouxe para a nossa sociedade. Então, não tem como eu, Luzia, ter criado algo tão magnífico como esse e com tantos benefícios. Hoje a minha grande trajetória, o grande propósito da minha vida é que todos tomem esse remédio, todos tenham esse suplemento em mãos e consigam usufruir de uma saúde plena e com vigor. Ô Luzia, quem tiver interessado em adquirir os produtos, ele pode entrar em contato de que forma? Através das nossas redes sociais, nossos canais, né, WhatsApp, o Instagram e... Qual é o perfil do Instagram? É Armazém Girassol. Sim. E no WhatsApp, quem quiser entrar em contato? Eu não lembro. Então vamos deixar o número aqui na imagem para o pessoal poder acompanhar. Luzia, 22 minutos já, vamos encerrar? Você quer deixar alguma observação para quem passou por um momento difícil e a vida é difícil para todo mundo? Essa história é uma história que mexe muito comigo, porque eu conheço na pele o que é estar sem saúde, eu conheço na pele o que é uma tristeza profunda, eu conheço na pele o que é um diagnóstico que não tem, pela medicina convencional, que não tem jeito. Então essas dores eu conheço, mas eu também conheço na pele a minha experiência magnífica que eu tive com um Deus que tem poder sobre todas as coisas, um Deus que tem domínio, que aonde a medicina tradicional ele continua. E eu conheço um Deus que se interessa pelas nossas causas, que se importa com o nosso bem-estar. E eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo aqui sem mencionar o quanto Deus é magnífico, amoroso, e o quanto Ele jamais nos deixa sozinho quando nós estamos passando por alguma dificuldade. E toda essa minha experiência que eu tive ao longo dessa trajetória que eu acabei de contar aqui para vocês, eu não consigo imaginar ter passado por tudo isso sem a ajuda, sem a comunicação com Deus, e sobre como Ele é especial, como Ele nos mostra as coisas, nos ensina a ter sabedoria, entendimento sobre todas as coisas que muitas vezes a gente fica com questionamento. E eu aprendi com tudo isso que Deus, Ele não se importa com os nossos questionamentos. Ele está mais interessado nas atitudes que a gente vai tomar a partir do momento que Ele tira as nossas dúvidas do que com os nossos questionamentos. Porque Deus, Ele tem todas as respostas. Tá certo. Luzia, muito obrigado, viu? Por nada.